Olá, professores! Tudo bem com vocês, professores coordenadores? Nós estamos aqui para fazer mais uma conversa com vocês sobre matemática nos anos iniciais, tá? Então, sou a Márcia, PCNP dos anos iniciais, que junto com a Silvana trabalhamos aí à frente da matemática, tá bom? Então, é o nosso ATPC do EMAI. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos aí um bom tempinho, umas boas horas aí de trabalho, ok? Então vamos começar? Então vamos lá, vamos ver os nossos objetivos de hoje. Vai ser sobre refletir sobre os procedimentos necessários e tomadas de decisões para desenvolver o trabalho com a unidade temática grandezas e medidas. O foco na medida de tempo e as habilidades prioritárias, o SARESP, que é a habilidade 21 e 25. Nós vamos também tematizar práticas buscando uma reflexão para o ensino remoto e analisar as sequências didáticas nos materiais do projeto EMAI. Tá? Então, aí estão os nossos conteúdos, grandezas e medidas, medida de tempo, e especificamente o trabalho com horas, minutos e segundos, as habilidades do SARESP, a habilidade 21 e a habilidade 25, e o material curricular EMAI. Atividades propostas, nós vamos então fazer uma discussão sobre o trabalho com a unidade temática grandezas e medidas, com foco na unidade de medida de tempo, horas, minutos e segundos. Nós vamos propor uma reflexão a respeito de propostas de atividades para o ensino remoto e analisar, né? Nós vamos então realizar a análise de atividades que contemplam o trabalho com a unidade de medida de tempo no material do projeto EMAI. E agora nós vamos aí para a nossa situação problema do nosso estudo aqui com vocês, tá? Então, vocês pensam, olha, toda vez aí vem mais uma situação problema e um tempo para a gente resolver, né? E aí, por que isso? Nós pensamos que, como é um momento de estudo, reflexão, é uma formação, então vocês precisam ter a participação dos professores, né? Então, esse trabalho de formação à distância é muito difícil, porque a gente entende que na formação a gente precisa ouvir, é uma reflexão sobre a prática, então a gente precisa ouvir o outro, discutir sobre as ideias que cada um traz, para a partir daí a gente pensar em novas situações, novas propostas. Como neste momento a gente não tem condições de estar no presencial, então a ideia é sempre essa, que a gente pensa que essa interação é bacana. Então, resolver a situação problema é porque aí vocês vão colocar em jogo os seus saberes, aí, a maneira que vocês entendem como seria a melhor maneira de resolver, e a partir daí a gente consegue uma discussão, tá? Então, vamos lá para a situação problema. Então, preparem aí o papel de vocês, aí, o caderno, se vocês têm uma folha, tá bom? Para fazer junto. A participação de vocês tem sido importante demais, e é bastante importante para a gente também, nesse momento, para a gente fazer as nossas reflexões, ok? Então, vamos lá. Resolva as situações a seguir. Então, vou ler com vocês. Tem duas situações e vocês vão fazer, resolver, ok? A primeira situação. Maria começou a fazer o jantar às 18 horas e 45 minutos. Se o tempo de preparo dos pratos é de 1h30, que horas o jantar estará pronto? Segunda situação. A duração das ATPCs semanais dos anos iniciais é de 100 minutos. Esse tempo corresponde a quantas horas? E aí, vocês pausem o vídeo. A resolução, nós não comentaremos ela imediatamente, tá bom? A gente sempre faz esse movimento, né? Nós vamos fazer o desenrolar da pauta e depois, no decorrer, a partir da abordagem dos nossos conceitos, dos nossos conteúdos, né? É que a gente retoma lá no final a resolução das situações problemas. Vocês já estão acostumados e
é assim que a gente vai proceder hoje também. Tudo bem? Então, eu vou dar prosseguimento e vocês aí fiquem à vontade se precisarem mais de um tempinho para resolver. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois de resolver, vocês vão pensar um pouquinho sobre essas questões também. Olha, refletir sobre os conhecimentos e saberes mobilizados por você para a resolução. Tá? Então, assim, a reflexão sobre o conhecimento que você utilizou para resolver. Então, na hora que estava ali resolvendo a primeira, o que eu precisei buscar? Conhecimento que, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não daria conta de fazer. Tá certo? Outro questionamento, então, para pensar, e se vocês quiserem deixar registrado, porque em cima de tudo isso que a gente propõe a nossa discussão o nosso estudo, aí, nossa TPC. Que estratégia é utilizada para a resolução? Bom, para resolver aquela primeira situação, eu utilizei isso e isso. O que eu utilizei? Utilizei cálculo mental, fiz uma operação, busquei lá o tempo, do jeito que eu trabalho aí com as questões do tempo, né, do relógio, né? Enfim. E a outra pensando nesse desenvolvimento da situação em sala de aula. Então, você tem as duas propostas, você já viu o que você mobilizou de saberes para fazer a resolução, e nós vamos pensar o seguinte: essa proposta do trabalho com essa unidade temática, né, de grandezas e medidas, especificamente trabalho com horas, esse trabalho em sala junto aos alunos, você classificaria em fácil ou difícil? Certo? Todo esse trabalho, com toda essa mobilização de conhecimentos e saberes que vocês colocaram para resolver, isso tem que ser levado em sala. Tá? Estratégia de resolução. Todo esse desenvolvimento repetindo. Então, vocês pensem e deixem, registrem se vocês classificam como fácil ou difícil. Está certo? Vou dar acho que um tempinho aí, vocês também pensem sobre isso, né? Eu acho que é muito rápido, né? No momento que eu estou aqui conversando com vocês até já foram pensando sobre isso, né? E espero um tempinho. Para vocês pensarem, tudo bem? Nós vamos passando e vamos sempre combinar o seguinte, precisou de um tempo, pausa aí no vídeo, dá um pause, e aí vocês continuam para não perder o fio da meada. De repente tem alguém aí num processo aí de escrita, num raciocínio, então terminem para a gente e nós vamos avançar, ok? Então vamos lá. O nosso foco, então, é a unidade temática grandezas e medidas, certo? E nós vamos, na verdade, contar um pouquinho para vocês, e isso nós vamos fazer uma contextualização em relação ao porquê a escolha do trabalho com grandezas e medidas. Tudo bem? Então, lá, o currículo paulista, né, o eixo temático Grandezas e Medidas, afirma que espera-se que ao concluir o ciclo dos anos iniciais do ensino fundamental, os estudantes reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e assim possam expressar o resultado da comparação por meio de um número, além de resolver problemas oriundos de uma situação cotidiana que envolvam as grandezas. Por exemplo, de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem o uso de fórmulas. Tá certo? O foco do nosso encontro, então, são as unidades de medidas de tempo, tá certo? Nós vimos, olha lá anteriormente, que nós temos várias aí unidades de grandezas, tá certo? Olha lá. Nós temos o comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. E o foco do nosso encontro são as unidades de medida de tempo. Tá? Nossa grandeza escolhida é o tempo. Então, o tempo é uma grandeza mensurável, que requer mais do que a comparação entre dois objetos. Tá? Ele exige relações de outra natureza. Então, eu acho importante a gente parar aqui um pouquinho
e fazer uma observação. Quando ele fala que o tempo é uma grandeza mensurável que requer mais do que a comparação entre dois objetos, de repente vamos então fazer essa relação com quando a gente está trabalhando com a grandeza de comprimento, que nós vamos aí fazer as medições e fazer a comparação, porque, gente, não dá para a gente falar que que vai medir sem haver uma comparação. Toda vez que eu vou medir é porque eu quero comparar aquilo que eu tenho com aquilo que eu tinha, eu quero comparar o tamanho de duas coisas, por exemplo, eu quero comparar, quando fala em massa, o peso que eu estou com o peso que eu tinha antes, com o peso que eu desejo chegar. Toda vez que eu meço, eu estou fazendo uma comparação, tá? Então, ele está dizendo que o tempo é uma grandeza que requer mais do que a comparação entre dois objetos, tá certo? Quando eu estou trabalhando com a grandeza de comprimento e eu comparo o tamanho de duas mesas para saber que mesa cabe num espaço determinado que eu tenho na minha casa, eu estou comparando dois objetos, mesas, e vou ver daí com o espaço que eu tenho, também vou medir o espaço que eu tenho e ver qual encaixa, qual fica melhor no espaço que eu tenho. Enfim, está dizendo que o tempo ele vai além disso. É uma grandeza que requer mais que isso. Então, requer o quê? Fazer relações de outras naturezas. Ela utiliza-se de pontos de referência e do encadeamento de várias relações, como o dia e noite, manhã, tarde e noite, os dias da semana, os meses, o ano e etc. Também a gente fala aí no trabalho com o tempo, né? Em determinar o tempo, mensurar o tempo, a gente fala também lá nos tempos históricos que a gente vê isso. O presente, o passado, o futuro, antes, agora, depois, concomitantemente, né? Que são noções que auxiliam a estruturação do pensamento. Tá? Então, assim, esse trabalho com essa grandeza, né, o tempo e as unidades de medida de tempo requer bastante atenção e bastante, eu acho que dedicação mesmo, um pouco mais do olhar, sabendo nosso de professor, enquanto professor, sabendo quão importante é isso na vida de todos, ok? Então, vamos lá. Aí nós trouxemos, né, para vocês aí uns exemplos. Então, ó, unidade de medida de tempo, e são as unidades utilizadas para medir as diversas quantidades de tempo. Então, eu tenho hora, né, unidade de tempo hora, que equivale a 60 minutos. Então, eu tenho lá uma hora, olha as relações então que a gente começa a fazer, né? A hora ela tem 60 minutos, ou, se eu for falar em segundos, a hora tem 3.600 segundos. O dia, se eu vou trabalhar em horas, ele tem 24 horas. Dá para a gente conversar também e falar quantos minutos tem o dia, quantos segundos tem o dia. Aí eu venho para a semana. A semana equivale a 7 dias. Né? Então, eu tenho que lembrar quanto tem o dia. O dia tem 24 horas. Então, a semana tem 7 dias. Quantas horas tem a semana? E todas essas relações, né, que são trabalhadas, sim, na escola. E a gente vê isso muito no dia a dia aí de todo mundo. Né? No cotidiano, aí, a gente precisa dessas informações e de dominar e estabelecer essas relações sem problemas, sem problema algum, tá? Tenho a quinzena 15 dias, o mês 30 dias, o bimestre 2 meses, trimestre 3 meses, semestre equivale a 6 meses, o ano 12 meses ou 365 dias, década 10 anos, século 100 anos, milênio, 1000 anos, enfim. E sabendo que todas essas, por isso que nos slides anteriores aí chamou atenção que o tempo, né, é uma grandeza que na hora que nós vamos mensurá-lo, a gente precisa fazer relações realmente entre muito mais... tem muito mais elementos para fazer essas relações e para chegar no tempo estimado aí, né?
Vocês podem ver que, por exemplo, nesse slide, nesse quadro, a gente consegue falar, por exemplo, pegar séculos e ir destrinchando. Bom, séculos, então, quantos trimestres, quantos anos, quantos semestres, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos. Dá para fazer, né, essa relação. Não precisa, é claro, necessariamente fazer tudo isso, mas eles têm uma relação, eles se conversam, né? E aí a gente vai então para hoje falar da unidade de medida de tempo, mas nós vamos ficar em horas, minutos e segundos, tá? Aqui vem uma contextualização. Por que nós escolhemos a unidade de tempo relacionada a horas? Então, por quê, né? Todas são importantes, eu acho que a gente precisaria ter tempo para falar sobre todas, né? Mas nós selecionamos essa por quê? Então, vamos lá. Essa habilidade, né, que vem aí do nosso currículo do Estado de São Paulo, anterior aí ao que vem no currículo paulista, mas a nossa proposta mesmo de matemática dos anos iniciais do currículo do Estado de São Paulo, ele vem e traz, mediante as avaliações externas, né, ele traz a fragilidade das crianças em relação a essa habilidade relacionada ao tempo e especificamente a horas. Tá? Nós temos aí, durante, acho que desde 2017, que nos acompanha, lá quando vem o mapa lá, a gente analisa o SARESP, né, o mapa lá das habilidades que estão em defasagem ainda e que precisariam ter um avanço nas aprendizagens, a gente tem a nossa H21 e H25, que deve ser conhecida de vocês, né? Os professores coordenadores já devem ter feito um trabalho bem bacana com vocês, para que a gente repense como está sendo trabalhado isso em sala, as necessidades aí que os alunos têm e o porquê que essas habilidades aparecem tanto com um índice muito baixo de aproveitamento dos nossos alunos, tá certo? Então, as habilidades aí que eu falei para vocês do SARESP, ela é 21, ela traz identificar horas e minutos por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiros. E tem a habilidade 25, que é estabelecer relação entre as unidades de medida usuais de tempo, e nesse caso é uma habilidade abrangente, e quando vem com uma atividade proposta relacionada a horas, a gente tem problema isso daí, ao tempo, né? Horas, minutos e segundos, ok? Falando para vocês que a gente até fala separadamente de uma e de outra, a gente fala para esmiuçar cada uma, mas a gente não consegue conversar para desenvolver a habilidade 25 sem ter um conhecimento da 21 e muito menos da 21 sem ter um conhecimento da 25. Na verdade, a 25 ela é mais abrangente e, ao meu entender, ela vem antes da 21. Tá? O estabelecer relação entre as unidades de medida, medidas usuais de tempo, é o quadro anterior que nós conversamos e que falei para vocês o quanto uma é relacionada com a outra. Então, eu acredito que primeiro todo esse conhecimento precisa existir, nossos alunos precisam se dar conta disso e de outras coisas além, para saber essa importância, e depois a gente vai para identificar horas nos relógios, que tem horas e minutos, e dependendo do ano eu entro em segundos, sim, lá pelo quinto ano, quarto, quinto ano, né? Porque aí, na verdade, a 21 ela é uma estratégia que traz a 25 à tona. Tá? Então, por isso que são duas habilidades, elas são propostas aí na avaliação do SARESP, elas vêm, né, essas habilidades, e na avaliação, a H21 e 25, elas aparecem separadamente, sim, porque são situações de aprendizagem, situações, problemas que requer, ora, a identificação
ali do relógio, e numa outra situação de problema, vem a 25, que requer o quê? A relação entre as unidades de medida para ele dar conta de resolver uma situação problema. Então, vamos voltar um pouquinho. Lá na situação problema que vocês resolveram, vocês professores hoje, no nosso encontro, vocês fizeram lá, que a Maria está fazendo lá o jantar, ela leva um tempo, né, para fazer, tem o início, leva um tempo, e a que horas ela finaliza aí o jantar? É estabelecer relações. A gente está na H25, tá certo? Nessa habilidade. Então, essa habilidade que foi requerida para desenvolver, para resolver a situação problema no início do nosso encontro, ok? Então, vamos para a gente refletir um pouquinho, né? Alguns questionamentos. Mas que esses questionamentos aí a gente precisa pensar sobre. E é um questionamento que a gente precisa fazer toda vez que eu tenho um encaminhamento de atividades que vou falar sobre o tempo aí, a unidade de medida, né? Horas, minutos e segundos que eu vou ter esse trabalho. E a gente precisa pensar toda vez. Então, o que vocês sabem a respeito, né? Então, vocês, enquanto professores que vão para a sala conversar lá com os alunos, o que vocês sabem a respeito disso, dessas imagens? Olhando para os relógios, analógico e digital, o que contempla, o que eles indicam, para que serve? O que vocês sabem a respeito disso? Tá? O que os alunos sabem a respeito disso? A gente sabe que as habilidades, esse trabalho com horas, com habilidade, aí, com a grandeza tempo, né? Ela a proposta já trazia no nosso currículo anterior ao currículo paulista, né? E o currículo paulista traz desde o primeiro ano, tá certo? Então, o que os alunos sabem a respeito? Será que eles vêm já antes de chegar à escola, já sabem alguma coisa a respeito disso? Essas imagens, para que serve e tudo mais. O que é abordado na escola sobre esse tema? Para a gente pensar sobre isso. Quando a gente vai falar sobre o trabalho com a identificação de horas nos relógios ou com o trabalho aí em relação ao tempo, estabelecer relações aí, como que é feito esse abordado na escola sobre esse tema? Será que o relógio em sala de aula é importante? As atividades que tem os relógios, e só isso basta? Como que será que isso é abordado? E quais são os saberes necessários para que aconteça uma aprendizagem eficaz e significativa? Então, o que nós sabemos é que esse trabalho ele acontece em sala de aula. O currículo traz, sempre trouxe. O currículo paulista traz também, desde os primeiros anos. E o que a gente tem visto é que o desenrolar, ele é proposto, vocês desenvolvem, mas talvez eu acho que a gente vai ter que mexer nisso. O como está sendo desenvolvido, porque o problema está aí, no como. Como está sendo desenvolvido. Por que a gente afirma isso? Porque quando chega na avaliação, as crianças não dão conta. Tá? Eles não estão conseguindo. Para vocês terem uma ideia, a gente aponta e fica em cima delas no Saresp, porque são habilidades que aparecem lá onde ficam as habilidades estruturantes. Elas são estruturantes, quer dizer, são habilidades que dependem de ter de o aluno ter conseguido consolidá-las, entendido, para que prossiga aí com outras habilidades. Então, nós temos outras habilidades que dependem desse entendimento aí. Por isso que elas, H21 e 25, elas encontram-se nas habilidades estruturantes. Então, lá é a primeira etapa. Então, ao final dos 5 anos aí, do ciclo de alfabetização, que é até o terceiro, e do intermediário, que fica aí no 5º ano, esse período que está nos anos iniciais, as crianças têm essa habilidade de 21, identificar horas nos relógios, e a 25, que é estabelecer relações entre as unidades de medida, elas precisam, são habilidades que precisam ser
compreendidas pelas crianças. Então, elas estão lá na etapa 1 como estruturantes, certo? E nós encontramos H21 e 25 num grau de domínio baixo, tá certo? Por uns anos ela ficou lá no vermelho, que é o grau de domínio baixo, depois ela passou para um domínio médio, mas ela não chegou aonde ela teria que estar, que é no grau de domínio, que é o verde ali, suficiente, né, que é o alto. Ok? E importante reforçar uma coisa, não é o professor do 5º ano que tem a responsabilidade de ensinar, porque a avaliação do SARESP, nós já conversamos muito com vocês, eu acho que é mais uma oportunidade da gente reforçar isso, ela avalia o ciclo. Então, vocês já devem ter feito isso, mas se não, peguem as questões do SARESP, identifiquem cada questão, colocando em que ano ela é trabalhada, deveria ser de acordo com o currículo que a gente tem. Então, nós temos questões com habilidades ali na avaliação do SARESP, mas que elas não são habilidades do 5º, são habilidades do 1º ao 5º. Então, é por isso a gente pensar nessa importância. Quando que está sendo o trabalho em sala de aula realizado com isso? A partir de qual ano e de que maneira nós estamos resolvendo? Ok? E pensar nisso. O que será, então, que é necessário para que aconteça uma aprendizagem eficaz? Eficaz é que ele olhe numa situação, o aluno consiga resolvê-la, né? Significativa, sempre a gente fala, porque quando é significativo, é uma aprendizagem significativa, é aquela que ele se envolve, que a apreensão mesmo, porque ele faz relação com o dia a dia, com alguma coisa que ele tenha, que precise ou não. Então, é a significativa, e geralmente a significativa é eficaz, né? Bom, pensando nos diferentes saberes sobre o tempo que os alunos trazem para a sala de aula, porque eles trazem sim, né? Elencamos alguns pontos essenciais, habilidades e conceitos que devem ser abordados pelos professores a fim de ampliar as aprendizagens, pois as avaliações mostram que os alunos precisam avançar. Então, agora aqui a gente vem com umas sugestões para vocês, tá certo? A gente propõe aí algumas sugestões de como poderia ser abordado. E aí cada um faz esse exercício. Olha, eu trabalho desse jeito já, então, ok, validou, para mim não acrescentou. O outro professor pode ir e falar, olha, não tinha pensado por esse lado, nunca fiz desse jeito. Então, sugestões, tá? Nossa intenção sempre é essa, colaborar, contribuir. Ok? E vocês reflitam sobre, olhem para os seus alunos, percebam se eles precisam ou não precisam, tá? É um momento agora que a gente volta de novo aí e falar o seguinte, é um momento que a gente precisa retomar sim sobre isso. Então, embora eu esteja no 5º ano e eu preciso fazer umas atividades para ver como os meus alunos estão a respeito dessas habilidades, tá? Então, vamos lá. O que a gente considera bacana, né, primordial saber, então, sobre as unidades de medidas de tempo, né? Então, segundo o Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo padrão é o segundo. A partir do segundo, nós podemos definir os seus múltiplos, né, tempos maiores, e os submúltiplos, os tempos menores, utilizados para medir quantidades maiores e menores de tempo, ok? Então, aí a gente tem, se a base é o segundo, nós temos o quê? A cada 60 segundos, eu já consigo 1 minuto, tá certo? Então, 60 segundos, quando eu consigo juntar os 60 segundos, equivale a 1 minuto. Os 60 minutos equivale a 1 hora, tá certo? E quando eu tenho aí 24 horas, eu tenho o equivalente a 1 dia. É o básico. Os submúltiplos, né? Talvez uma conversa lá no 5º ano que eles entendam, né? E dá para falar também quando tem campeonato de natação, de corrida, venceu por milésimos de segundo, por, né, décimos de segundo, bateu o recorde, enfim. Mas nós trouxemos aqui o essencial para ser um trabalho aí com as crianças e que eles compreendam, tá? E aqui agora a gente vem para uma apresentação dos relógios, analógico e digital, que são aspectos importantes para conversar com os alunos.
E aí a gente vem lendo as horas em um relógio digital. Os relógios digitais, eles apresentam dois números, geralmente separados por 2 pontos. Então, primeiro, leia o primeiro número para determinar a hora e leia o número depois dos 2 pontos para determinar os minutos. Então, aí eu tenho 7 horas, que é o número que está antes dos 2 pontos, e 30 minutos, que é o número que está depois dos 2 pontos. Muito simples, sim, mas necessário, tá? Então, assim, essa conversa, ela aparece na sala de aula, junto aos alunos, porque tem coisas que eles sabem e tem coisas que eles não sabem. E que a escola, a gente está com a oportunidade ali na sala de aula e nós temos que ensinar, tem que informar, na verdade, informar. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho anterior a isso. Anterior ao trabalho com os relógios, ele precisa saber ter alguns conhecimentos. Quais conhecimentos são necessários? São necessários os conhecimentos de que, para eu conseguir ter 1 hora, precisou ali passar 60 minutos. Então, ele tem que saber isso, que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, tá certo? Para daí a gente começar a conversar, que os minutos, eles vão, então, por que no relógio digital vai até tantos minutos e por que os ponteiros dão uma volta no analógico, enfim. O primeiro básico é isso. Saber horas, minutos, segundos, para entrar para cá, tá? E tem que informar. O relógio digital é muito fácil? E aí a gente pode até perceber que a criança fala 7h30, mas quando você pergunta o que é o 7, o que é o 30, tá? Vocês já fizeram essa pergunta? E ele precisa ser informado. Então, na verdade, é a composição do relógio mesmo. Por que ele tem essa estrutura? Por que tem números, por que tem os 2 pontos e por que tem outros números depois dos 2 pontos, ok? E aí, vamos lá para o lendo as horas no relógio analógico, muito mais complicado, né? Ele não é bater o olho como digital, embora tenha que saber o que vem antes, 2 pontos e depois, o que é hora e o que é minuto, mas o analógico a gente sabe que demanda um trabalho com mais tempo mesmo, requer mais tempo para aprendizagem e muitas outras coisas envolvidas, tá certo? Então, basicamente, o relógio, ele geralmente possui os 2 ponteiros, o maior e o menor. Então, o ponteiro menor também tem que informar, né? São as coisas que a gente tem que informar. O menor vai marcar as horas. E o ponteiro maior marca os minutos. Se houver um terceiro ponteiro, que gira aí mais rápido, no nosso caso aqui do exemplo tem, né? Um ponteiro vermelhinho aí, é porque representa os segundos. E aí, de novo, 1 hora tem 60 minutos e meia hora tem 30 minutos. É interessante que lá no digital a gente não usa o meia, né? A gente fala 7h30. E no analógico é muito usado meia hora. A gente fala 7h30, 9h30. Tá? Então, informar isso também para os alunos. Bom, então vamos lá. Lendo as horas em um relógio analógico, né? O relógio é dividido em 12 seções ou partes. Na parte de cima fica o 12, número 12, à direita dele fica o 1, seguindo os números em sentido horário. Então, da direita para a esquerda, chega-se ao 12 novamente. Esses números representam as horas, certo? Então, é realmente, né, todo um trabalho que tem que ser feito aí muito devagar e junto. O importante é junto com as crianças, é mostrando no relógio. Olha aqui, vocês percebem que tem sempre os números, que esse ponteiro, olha lá, quando ele dá a volta inteira e chegou no 12, o que aconteceu? Tá? Vocês lembram? Olha lá, eram 3 horas, está marcando aqui. Nós vamos ver ele andar. Tá vendo? Ó, chegou no 12 de novo. O que acontece? Ele está no 12 novamente. Mas olha agora aqui. O que o pequeno marca? O 4, mudou a hora. Enfim, gente, é toda essa conversa aí que a gente sabe que vocês já realizam, mas que talvez eu acho que por ser mais complexo, por mais tempo, né? Fazer. Mais devagar, mais tempo, enfim. E aí também tem as partes que ficam entre os números. Então, falar sobre isso, né? Que as partes que ficam entre os números, eles representam segmentos de 5 minutos cada. Então, entre o 12 e o 1 e o 2 e o 3, e assim sucessivamente, existe um espaço. E esse espaço é porque
tem 5 minutos. Né? Então, do 12 para o 1, eu tenho 5 minutos. E os relógios, ó, em alguns relógios existem os risquinhos entre um número e o outro para marcar os minutos. De repente, acho que para um trabalho inicial, esse que tem os risquinhos entre é o ideal. Porque o que a criança tem que perceber aqui? Ela tem que perceber que existem aí nesse relógio, se ela contar todos os risquinhos, ela encontra quantos? 60 risquinhos. São 60 minutos. Tá certo? É por isso que quando ele sai de um primeiro risquinho, que não necessariamente precisa ser o 12, hein? Que ele sai de um risquinho e volta exatamente no mesmo risquinho que saiu, ele completa 1 hora. Porque completou os 60, a contagem dos 60. Tá? Ainda falando do analógico, né, é importante ler as horas inteiras, né, horas exatas, explicando que o ponteiro grande tem que sair do 12 e dar uma volta inteira no relógio, ou seja, voltar ao 12 para passar 1 hora. Que é o caso, por exemplo, desse aqui, tá vendo? Essa é a hora exata que a gente chama, né? Hora inteira, 3 horas. Então, começar com essa, 3, 4, 5, e trabalhando. Olha o que acontece. Por quê? Porque teve os 60 minutos, né? Deu 60 risquinhos. E, além disso, eu acho que as horas inteiras, elas são bem trabalhadas. As crianças dão conta e é muito fácil. Está no 12, está no 3, é fácil. Ele vai olhando só o número que está o ponteiro menor marcando, que é a hora, e faz a leitura. Acredito também que a 1h30, né? Então, quando está no número 13, lá no 30, o maior está no 6, né? Ele significa meia hora. Então, 3h30, 4h30, também acho que é tranquilo. Agora, é bem importante fazer essa observação que nós colocamos aqui, olha. Observar também que a leitura de horas inexatas é feita da mesma forma. Então, por exemplo, aqui nós temos o 3 horas e 10 minutos. E falar o seguinte, olha, pessoal, a partir de agora, vamos olhar para o relógio. Que horas são? 3 horas e 10 minutos, 3h10. Então, daqui a 1 hora, que horas eu vou ter no relógio? Isso é muito importante. Porque eles têm que saber que não é chegar no 4 horas, mas sim chegar no 4h10. Por isso a conversa anterior dos pontinhos, dos minutos, né? Que cada risquinho que eu tenho, se eu marquei nesse risquinho aqui, que está no minuto aí do 10 minutos, para dar 1 hora ele tem que voltar aí nesse minuto. Esse trabalho, eu acredito que precisa a gente fazer dar maior ênfase nele em sala de aula. As crianças encontram dificuldade aí. Ok? Aqui a gente vem com algumas sugestões, né? De aprendendo a ler horas e os minutos. É hora de colocar o relógio para funcionar. Mas primeiro é importante discutir com os alunos. Isso aqui é muito bacana. Então, assim, a gente tem possibilidades de fazer o relógio. Então, vamos voltar um pouquinho. Que saberes a escola tem priorizado aí em sala de aula para trabalhar a questão de horas e relógio com os alunos? A confecção do relógio, excelente. Ótimo, precisa. Mas tem que ir além disso, ok? Precisa ir além. Então, a gente precisa ter boas perguntas, a gente precisa ter problematização, porque o relógio não fala sozinho com a criança. Não se iludam. Brincadeira, tá, gente? Então, vamos lá. Olha que interessante o analógico, né? É um círculo aí, então uma folha de sulfite pode ser, uma cartolina, pode fazer ele um tamanho grande e aí aproveitar e desenhar os risquinhos aí entre um número e outro. Tá certo? Fica bem bacana, né? Para as crianças visualizarem. Ela tem que entender. Lembra da divisão que a gente falou em esconde e mostra, esconde, alguma coisa assim, né? Esconde e revela, lembrei.
que adorei isso de esconde e revela. É a mesma coisa aqui, o relógio está assim, ele está escondendo algumas coisas. Nós temos que primeiro temos que revelar para as crianças. Revela os pontinhos, revela que são 5 entre cada número, revela que tem 60 pontinhos aí no relógio, por isso que a gente fala que para ter 1 hora eu tenho 60 minutos. Quer dizer, se a gente fizer toda essa relação, é de fácil compreensão. Certo? A gente não está simplesmente ensinando a ler horas e minutos, não. Primeiro a gente faz toda uma relação e aí, se a gente pensar sobre isso, a gente vai ver que a leitura de horas e minutos ela é consequência do trabalho anterior. E aí vem o relógio digital, que é bem bacana. Esse exemplo foi apresentado num ATPC do EMAI também, no Centro de Mídias. Eles trouxeram exatamente o exemplo de como confeccionar o digital. Então, vocês estão vendo que tem aí as três fichinhas aí, né, onde são colocados os números, onde tem aí os 2 pontos, onde está o 15, representa as horas, e ela, então aí vai, né, esse montinho, vai com de 0 a 23, né? De 0 a 23. E depois a gente tem para o lado de lá os outros que representam os minutos. Então, na primeira, onde está representando o número 2 aí, a gente então tem o quê? A gente vai fazer fichinhas de 0 a 5, né? De 0 a 5, certo? E no outro, onde está o 7, a gente vai fazer de 0 a 9. Por quê? Porque a gente vai chegar, quando as crianças vão trabalhando com isso, então vou pensar nesse exemplo, 15 horas e 27 minutos. Então vamos virar, vocês estão vendo que tem, é como se fosse ali um caderno espiral e que vai passando para trás. Né? Então, o 2 vira e aparece nele o 3, né? Então, a gente vai trabalhar primeiro com o 7. Então, 15, 27, virei o 7, apareceu que número? 8. 15, 28, 15, 29, aí, como que é o 15, 30? Eu viro o 9, vai aparecer o 0 e agora eu viro o 2. Então, 15, 30... 15, 31, 32, até o 15, 59. Quando aparecer 15 horas e 59 minutos, a gente vira o 9, tem o 0, vira o 5, vai ter o 0. Né? E também é o momento da gente virar o 15. Então, o que é importante a criança saber aqui? Que quando eu chegar nos minutos 59, o próximo é 60. Mas quando eu chego no 59, né, eu fiz o 59, como o próximo será o 60, eu já sei que o 60 é como a brincadeira do nunca 10. Ele não aparece aqui, mas ele vira 1 hora maior, tá? Então, é bem bacana fazer aí esse trabalho, mas então, mais uma vez, é interessante o relógio, essa construção, muito, mas tem que ter todos esses encaminhamentos, os porquês. Por que tem até esse número aqui? Por que é esse? Por que é aquele? E um trabalho que vai sendo feito junto com as crianças. Não dá para deixar fazer... põe tal hora aí para mim. E a criança vai aí descobrindo, só olhando para número, né? Ela vai só pensando em número. 15, 27. Ele procura lá um jeito de ter o 15, 27 para cá. E não vai além disso. Isso não adianta. Só isso não adianta. Aqui tem alguns exemplos de como trabalhar o analógico, que ele é bem mais difícil, acho que de compreensão pelas crianças, e mostrando. Então, depois que vocês fizeram uns risquinhos mostrando, a criança contou, ela precisa passar por isso, viu? Ela tem que contar e ver que tem 60. Ela tem que contar e chegar a ver. Então, tem um outro exemplo que está aí, ó. Os números de dentro do relógio, ó lá, do 1 ao 12, eles representam as horas, ok? E os números que estão fora, vocês podem ver que tem do 5 ao 60, representando os minutos, tá? E explicar de novo, que por que eu tenho 5, 10, 15? Porque do 12 ao 1, lá de dentro do relógio, passa 5 minutos, ó. É a soma dos 5 minutos de cada parte
Que parte é essa? O espaço entre os números. Então, depois que eles contaram, é bacana se a gente colocar esse, porque aí vai memorizando mesmo, né? 5, 10, 15, 20, 25 até os 60. Acho que poderia também, é uma sugestão, depois tira, olha, vocês podem ver que no relógio aí, o outro exemplo, ele não tem os risquinhos, ele não tem os números por fora, simplesmente está apontando, né? Então, um ponteiro menor marcando a hora, meio-dia, e o ponteiro maior ali apontado para o 4, que são os minutos, e no caso, o 4, eu leio 20 minutos. Por quê? É um outro jeito. Então, você já sabe que quando chegou aqui no número 4, certo? Eu multiplico por 5. E 4 vezes 5, 20. Então, aí sim, a multiplicação do 4 pelo 5. Por que 5? Porque são 5 minutos em cada setor, em cada parte. Então, aqui se eu estou na quarta parte, eu tenho 4 vezes o 5, tenho 20. E vai fazendo assim com cada um. É uma maneira também da gente ir avançando nas aprendizagens. Então, vejam que a gente começa lá do básico. Então, quando fala, quero trabalhar com concreto, não é só ter o relógio, não. É todo o encaminhamento, intervenção que a gente faz, que é necessária para que aí a gente consiga, pelo menos, avançar mais na aprendizagem com alguns alunos que ainda apresentam dificuldades para a compreensão, tá? Aqui, eu acho importante a gente sempre falar uma coisa. A nossa intenção, sempre quando a gente traz as discussões, e a preocupação de vocês também em sala de aula, a gente sabe que é isso, é com aqueles que a gente quer fazer com que todos aprendam. E para que todos aprendam, nós temos sim que propiciar momentos, estratégias e trazer significado. Por isso que a gente muitas vezes vai no tão simples e precisa. Muitas vezes a gente fala, mas isso é tão simples, não preciso falar. Precisa ser falado sim. Tá certo? Calcular, então, a duração de eventos. E aqui a gente vem na nossa H25. Né? Então, calcular a duração de eventos. Hora para chegar à escola, para brincar com os amigos, fazer a tarefa de casa, jantar. Mais que um fato presente na vida das crianças, o tempo é um tema que precisa ser trabalhado em sala de aula. Elas precisam compreendê-lo como uma grandeza que pode ser medida. E mais, tem de aprender a determinar a duração de um evento. Duração de eventos. Tomando como base o início e o fim. E lidar com questões que envolvam horários inexatos, como, por exemplo, 8h35 e 13h52. Bom, aqui a gente vai para cálculo de horas, é diferente de usado no sistema decimal, ok? Lembrando que o sistema de numeração decimal, ele é todo em cima da base 10, né? Então, a gente trabalha com as crianças, todas as operações e depois todos os agrupamentos, né? Eu agrupo 10 unidades e consigo formar uma dezena. Aí eu agrupo 10 dezenas e vou formar a centena e assim vai. E vamos lembrar agora a unidade de tempo, ela é diferente. Então, como que é o cálculo de horas? Não pode ser exatamente como é o cálculo quando a gente usa o sistema de numeração decimal. Embora no cálculo de tempo a gente tem números, mas nós temos números representando a unidade de medida tempo. E aí, quando eu sei sobre isso, por isso que é importante estar sempre numa situação problema, né? Eu sei que a base é 60. E aí, vamos lá. Então, nós vamos para a resolução, né? Que a Maria começou a fazer o jantar às 18h45. Se o tempo de preparo do prato é de 1h30, que horas o jantar está pronto? Então, primeiro, para a resolução, a resposta é: o jantar estará pronto às 20h15. Ok? E aí, vocês acertaram? Com certeza, né? O que é importante aqui? Então, ele fazia uma leitura, os saberes aí necessários para a resolução. Primeiro, ler e entender o que é isso, né? E mais, olha uma coisa importante, nessa situação, o aluno tem que saber que 1h30, que o meia corresponde a 30 minutos, tá? Senão pode ser que fique complicado para ele fazer. Vamos pensar aí.
como a gente não está conseguindo agora ver o que vocês fizeram e as maneiras, nós trouxemos duas maneiras de fazer. Pensando que a gente vê que é muito, como eu vou dizer, é muito utilizado os cálculos, tá? Para fazer. Então, vamos pensar no cálculo aí, no possível cálculo. Então, o que pensou? 18 horas e 45 minutos, esse 18h45 lá, tá? 18 horas e 45 minutos é a hora que inicia o jantar, e daí eu somo o tempo que levou para fazer o prato, mais 1h30. Vamos ver o que acontece? Se eu somar o 45 e o 30, eu tenho 75, e se eu somar o 18 mais 1, eu tenho 19. Então, a minha resposta é 19 horas e 75 minutos, pensando que o aluno simplesmente usa o cálculo e faz essa adição. Ele teve um pensamento correto? Ele teve um pensamento correto, sim, tá? Ele somou. Só que o que acontece? Ele não consegue chegar na hora certa se ele não estabelecer algumas relações, que é o que colocamos aí. O que ele pode fazer, então, ao cálculo? Lógico que pode, só que desde que ele estabeleça a seguinte relação. 75 minutos, não tem. Eu preciso o quê? Eu preciso ter 60 minutos... 75 não pode ficar, então eu subtraio 60 minutos, e eu sei que nesses 60 minutos eu consegui formar mais 1h. Então, do 75, resultado de 75, eu tenho que 1h e 15 minutos, porque do 75 eu tiro 60, sobra 15. Então, 75 menos 60 igual a 15. Esse 60 que eu subtraí, eu junto, então 19 horas mais 1h, que eu vou ter o quê? As 20 horas. E o que sobrou de 75 menos 60 são 15, que são os 15 minutos, e aí eu chego no resultado correto. Suponhamos que você tem aí as alternativas e o aluno não estabeleça essas relações, ele fica procurando onde está o 19,75 dele, né? Então, não dá certo só fazer o cálculo. Outra possibilidade de resolução é quando realmente não faz cálculo nenhum. Então, quais conhecimentos ele tem? Bom, eu sei que 18h45 começou. E eu vou acrescentar 1h30 minutos para ver quanto tempo leva para terminar esse jantar. Aos 18h45 minutos, né, eu vou acrescentar os minutos que são suficientes para fazer a hora exata. Então, 18h45 eu me iniciei, pego lá 15 minutos daquela 1h30 que levou para fazer, e completo, eu cheguei nos 19 horas, tá certo? Eu chego às 19 horas quando eu pego os 15 minutos e complemento. E aí, ainda temos 1h15 para acrescentar. Eu só usei 15 por enquanto, tá certo? Só quis arredondar e chegar nos 19 horas. 19 horas mais 1h, eu tenho 20 horas. E os outros 15 minutos restantes, eu vou acrescentar, e aí, no cálculo mental, eu chego às 20 horas e 15 minutos, que é a resposta que ficará pronto o jantar. Lembrando uma coisa, que toda vez que a gente faz esses cálculos mentais, é importante o aluno saber que ele pode ir registrando no papel. Ele tem que registrar. Eu usei 15 minutos dessa 1h30 para completar o meu 18h45 e arredondar e chegar nos 19. Isso tem que ser anotado, porque para ele não esquecer de nada, do que já foi utilizado ou não, e chegar no resultado correto. É uma possibilidade, tá? E a segunda resolução é que a gente tem das ATPCs. Então, a duração das ATPCs semanais é de 100 minutos. Esse valor corresponde a quantas horas? Olha que importante. Esse valor corresponde a 1h e 40 minutos. Vamos pensar que está fazendo cálculos. Então, eu vou subtrair. Eu pego 100 minutos, faço menos 60 e chego no 40. Se o aluno faz só esse cálculo, ele chega no resultado 40. E daí ele vai responder o quê? Que tem 40 horas? Aí vai errar. Então, é importante estabelecer relações. O que é o 100? É 100 minutos. O que significa o 60 que eu estou subtraindo? Estou subtraindo 60 minutos. Se eu subtraio esses 60 minutos, eu tenho já 1h. E o que é esse 40 que finalizou aí no resultado dessa subtração? São os 40 minutos que sobraram ainda. Então, eu sei que os meus 100 minutos, quando eu subtraio 60, eu sobra 40. Então, eu tenho, na hora de converter para horas, 1h e 40 minutos. Se não fizer
Se não estabelecer relações, o simples cálculo não leva à resposta certa, embora o cálculo esteja certo. Então, a gente finaliza esse primeiro momento da TPC e que tenhamos aí conseguido pensar um pouco sobre, né? E que agora, ao final, a gente volte lá para aquelas questões, para as resoluções, para as reflexões, e que vocês vejam se depois de tudo isso a gente conseguiria mudar alguma coisa ou já valida o trabalho de vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês e fica aí até uma próxima. E agora a gente continua com os outros 50 minutos, um trabalho com a Silvana ainda relacionado ao mesmo ao tema, grandezas e medidas, a unidade de horas, aí de tempo relacionada a horas, minutos e segundos, onde a gente vai trabalhar com o que o material propõe, tá certo? E com outras coisas interessantes. Vocês vão gostar, tá bom? Obrigada, até uma próxima. Olá, professores coordenadores. Estamos, então, aqui para mais esse momento de discussão. Eu sou a Silvana, estou como PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, atuando aí nas ações de matemática com a Márcia. Nós vamos dar continuidade às discussões que a Márcia pontuou muito bem até agora, trabalhando com a unidade de medida de tempo, mais especificamente com as horas. E para esse momento nós vamos trazer para vocês uma pesquisa. Nós vamos ouvir os personagens principais das nossas ações, que são os nossos alunos. Deixa eu contar um pouquinho sobre essa pesquisa para vocês, mas antes de contar sobre ela, eu gostaria muito de agradecer as escolas que participaram. Nós temos mais de 60 escolas na diretoria, então não tem a possibilidade de que todos participem, mas as escolas que foram convidadas, assim como todas, temos certeza, responderam prontamente ao nosso pedido, ao nosso convite. Temos certeza que todos que fossem convidados também fariam o mesmo. E as colegas que foram convidadas, então, professoras coordenadoras, as crianças e os pais participaram e contribuíram com vídeos e áudios para a gente enriquecer esse momento de estudo. Então, vamos à pesquisa. Obrigada a todos que participaram e quem não participou, aguarda que a próxima a gente convida. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês. Agora, então, é hora de ouvir as crianças a respeito do que elas pensam sobre o tempo, né? E o que será que as crianças pensam sobre o tempo? Para entender isso, nós fizemos 3 questionamentos, né? Os adultos foram convidados a fazer 3 questionamentos. O primeiro é apresentar essas imagens que vocês estão vendo aqui, as mesmas imagens das crianças foram apresentadas às crianças, e a pergunta foi: o que vocês sabem sobre elas, né? O que você sabe sobre essas imagens? Elas foram convidadas a responder. O segundo foi perguntado: quando alguém te diz que você tem 1 minuto para fazer alguma coisa, o que você pensa? Então, a gente ouviu o que eles pensam quando tem 1 minuto para fazer qualquer coisa. E para os adultos foi oferecido ainda mais esses questionamentos que estão aqui em vermelho, que ele poderia ou não fazer. Caso a criança respondesse muito rápido, muito pontualmente, ele poderia trazer outros questionamentos para enriquecer aí as informações que as crianças trazem. Então, ele poderia perguntar também: quando te falam isso, você faz o que foi pedido rápido ou devagar? Por quê? Você acha que 1 minuto é bastante tempo ou pouco tempo? Por quê? O terceiro questionamento foi feito para 3 grupos diferentes. Já explico por quê. O terceiro questionamento era: quando alguém te diz que faltam 5 horas para alguma coisa acontecer, o que você pensa? Então, agora ele tem que trabalhar com a informação, a criança tem que trabalhar com a informação de 5 horas. Como será que ela lida com esse tempo? Outras perguntas poderiam ser feitas caso o adulto julgasse necessário. Quando te falam isso, você acha que aquele evento vai acontecer logo ou vai demorar? Por quê? Você acha que 5 horas é bastante ou pouco tempo? Por quê? Então, ele poderia enriquecer aqui a resposta da criança com esses questionamentos. Para um grupo de crianças, nós perguntamos 5 horas. Outro grupo respondeu a respeito de 1 hora e outro grupo a respeito de 10 horas. E eu falo um pouquinho mais disso a seguir, tá bom?
Então, o que vocês acham que as crianças responderam? O que será que essas crianças responderam quando olharam essas duas imagens? Será que elas têm alguma relação, fazem alguma relação de 1 minuto, 5 horas, 1 hora, 10 horas? O que vocês acreditam que elas responderam? Vamos deixar as crianças dizer isso para vocês. Primeiro, nós vamos passar 2 áudios. Esses áudios são 2 por causa da questão de tempo, por uma questão de tempo, nós escolhemos 2 áudios para representar todos os que foram enviados. Foram enviados muito áudios, com uma riqueza de informação, mas a gente optou em passar esses 2 que nós vamos ouvir agora. Primeiro, nós vamos ouvir uma aluna do 2º ano. O que você achou das 2 figuras de relógio que você viu? Eu achei, tipo, normal. Mas só que é tipo assim, um relógio é um relógio normal e o outro é tipo relógio mais evoluído, mais tecnológico, tipo, um relógio mostra uma coisa e o outro mostra outra, tipo, hora diferente. Ah, tá. E quando fala para você que você tem que fazer uma coisa em 1 minuto, o que é fazer uma coisa em 1 minuto? Alguma coisa em 1 minuto? Tipo, quer dizer que eu tenho que fazer super rápido, tipo, tomar banho em 1 minuto. Vou correndo pro banheiro, ligo o chuveiro e pronto, tira a roupa. E quando você tem que fazer alguma coisa, por exemplo, ir ao cinema em 5 horas, é uma coisa muito rápida ou uma coisa demorada? Uma coisa demorada, tipo, tenho espaço para fazer um monte de coisa. Tipo, eu posso desenhar, jogar no celular, brincar, tipo, me arrumar, tomar banho, um monte de coisa. Que encanto, né? Várias contribuições aqui na fala dessa menina. Vamos olhar ou falar um pouquinho mais, então, sobre o que ela trouxe de informação. Primeiro que ela pontualmente diferencia as 2 imagens. E ela diz, um é um relógio normal, tipo normal, e o outro é tipo mais tecnológico. Para falar sobre 1 minuto, ela coloca a questão de um evento cotidiano dela. Ela traz, então, que se for para tomar banho, ela tem que ir rápido, porque 1 minuto passa rápido. E ao falar das 5 horas, ela já estabelece aí uma relação com mais calma e detalha, lista uma série de coisas que ela pode realizar nessas 5 horas até o evento ser iniciado. Então, a gente pode perceber que ela consegue entender que 1 minuto é um tempo pequeno, e pensando no 1 minuto, 5 horas, pelo contrário, é um tempo que ela tem à disposição para fazer várias outras coisas, né? Então, ela consegue estabelecer relações a partir dos eventos, né, com o tempo que lhe foi dado. Várias outras perguntas poderiam ser feitas para dar continuidade a essa pesquisa, né? Nós poderíamos perguntar a ela quais são as características de um relógio tecnológico. O que faz dele tecnológico? E um relógio normal? O que tem no relógio normal? Por que você tem que ir tão rápido com esse banho? Por que em 5 horas você consegue fazer tantas outras atividades? Para ver como que ela argumenta aí as suas colocações. Seria muito interessante, né? Onde a gente visualiza minutos, onde a gente visualiza horas nesses relógios que você disse aqui que está mostrando o tempo, né? Várias outras coisas poderiam ser ditas aqui para a gente ampliar a discussão. Mas como nós colocamos anteriormente, a ideia foi dar espaço, liberdade para que eles colocassem e argumentassem da forma como decidissem, né? Agora vamos ouvir o aluno do 5º ano. Olhando para essa imagem, José, o que você pode me dizer sobre ela? Que é um horário. O que mais? Não sei. Isso aqui é o quê? Relógio. E esse? Deve ser eu esqueci. Quando alguém te diz assim, ó, que você tem 1 minuto para fazer alguma coisa, o que você pensa? 60 segundos? O que mais? Que é pouco tempo? Que é pouco tempo, que é 60 segundos. Mais alguma coisa? Só. Só isso? Quando te falam isso,
você faz o que foi pedido devagar ou rápido? Quando fala assim para você, tem 1 minuto para fazer, você faz rápido ou você faz devagar? Reclamando. Reclamando. Mas você faz rápido ou você faz devagar? Rápido. Você faz... Por quê? Porque acabar logo. Você quer acabar logo. Mas só porque você quer acabar logo? Uhum. Não tem nada a ver com o que você disse anteriormente, que o minuto é pouco. É Uhum. pouco tempo. É pouco tempo e tem que acabar rápido. Entendi. Você acha que 1 minuto é bastante ou pouco tempo? É pouco tempo. Por que você acha que 1 minuto é pouco tempo? Porque é só 60 segundos. Porque são só 60 segundos. Muito bem. Quando alguém te diz assim, ó, que falta 1 hora para alguma coisa acontecer, o que você pensa? Quando a pessoa fala assim, nossa, tá cedo ainda, falta 1 hora, ou falta só 1 hora para isso acontecer. Eu acho que ainda é pouco. Você acha que 1 hora é pouco? Uhum. Mas você acha que 1 minuto e 1 hora é pouco, então? Mas 1 hora é até que razoável. Razoável. Tá. Quando te falam isso, você acha que aquele evento vai acontecer logo ou vai demorar? Quando, por exemplo, eu falo assim, falta 1 hora para tal coisa acontecer, falta 1 hora para começar o Naruto. Você acha que é muito tempo ou você acha que é pouco tempo? Muito tempo. Muito tempo, você acha? Por quê? Porque ele vai demorar. Que vai demorar? Só por isso? É pouco tempo que vai demorar? Então, você acha que 1 hora é bastante, então? É. Você acha que é bastante tempo, então 1 hora? Uhum. Por que você acha que 1 hora é bastante? Porque não dá pra fazer bastante coisa até. Porque dá o quê? Dá pra fazer bastante coisa até. Olha lá, mais um encanto de resposta e de contribuição aqui para esse momento, né? Vamos pensar um pouquinho então das respostas desse aluno do 5º ano. Primeiro, que ele também diferencia as duas imagens, né? Entende que uma delas representa o relógio, a gente não tem como saber qual é que ele identifica que é relógio, qual não é, porque não sabemos qual foi mostrada primeiro, mas aqui ele fica em dúvida e não identifica o que é a outra imagem. São diferentes. Uma delas é um relógio, mas a outra já não sei o que é. Ao falar de 1 minuto, ele deixa claro que se ele tivesse que fazer alguma coisa em 1 minuto, ele faria reclamando, porque é pouco tempo. Afinal, ele traz uma informação muito importante e que precisa ser colocada para as crianças, que 1 minuto tem 60 segundos. Ele enriquece aqui a sua fala estabelecendo essa relação. E se tem 60 segundos, precisa ser feito rápido. Mas vocês já devem ter percebido que, diferente da aluna do 2º ano, aqui a gente não perguntou sobre 5 horas, nós perguntamos a respeito de 1 hora. E no primeiro momento, o aluno do 5º ano diz que 1 hora é razoável, é pouco tempo. 1 minuto, 1 hora, então é pouco tempo. Porém, quando é feita a intervenção e faz a relação desse tempo a uma atividade do seu cotidiano que lhe traz interesse, ele muda totalmente a opinião. 1 hora é pouco tempo, mas se faltar 1 hora para eu assistir o meu desenho preferido, não, então falta muito tempo. Muito interessante essa mudança de opinião, porque a gente percebe que, assim como a aluna do 2º ano, esse aluno também precisou estabelecer relação com uma atividade que lhe era significativa, que lhe era rotineira, para conseguir compreender, estabelecer e fazer aí, trabalhar com a ideia desse tempo. 1 hora em relação a 1 minuto não é o mesmo tempo, é um tempo maior. E dependendo do que eu for fazer, pode ser pouco tempo, mas dependendo da minha necessidade, pode ser muito tempo. É isso que ele traz aqui. Outros questionamentos poderiam ser feitos, né? O que significa 60 segundos? Por que é tão rápido? E assim, outras explorações poderiam continuar essa atividade. Mas como a gente já disse, a ideia não era essa nesse momento. Para a gente continuar ouvindo aí as crianças, como eu falei, a gente não trouxe outros áudios, mas trouxemos os registros, fizemos um resumo aqui dos registros da maioria dos áudios que nós ouvimos. Então vamos ouvir um pouquinho mais, ou melhor, ler um pouquinho mais.
Então, quando foi perguntado o que elas sabem sobre as imagens, olha o que o primeiro ano respondeu. Todas tiveram a oportunidade de ver a mesma imagem. O primeiro ano respondeu, 6 horas, professora. Então, é do relógio. Eu sei, é um relógio. Então, está mostrando 6 horas. A gente entende aqui que talvez ele tenha observado o número 6, o algarismo 6 aqui, e feito a relação de que é um número que ele conhece, então é um relógio e são 6 horas. Vamos ler o segundo ano. Um relógio de pulso e um relógio. Serve para ver hora. Tempo. Um relógio é redondo e o outro é quadrado. E os dois estão marcando horários diferentes. Para ver hora. E o terceiro e quinto ano? O que os alunos maiores disseram a respeito dessas imagens? Terceiro ano é marcador de hora. Hora, eu penso que sempre está a hora do almoço, a hora do café da manhã, a hora da tarde, a hora de trabalhar, a hora da noite, a hora da manhã. E penso que na hora sempre está tudo. A gente pode observar que esse aluno aqui faz uma relação de que o relógio está sempre te direcionando, te apontando alguma ação que precisa ser desenvolvida. Está te informando horários relacionados a ações, né? E esse terceiro, o último aluno aqui do terceiro ano, se a gente não olhar no relógio, a gente vai se atrasar. Já o quinto ano diz que eles são horas, que um é cronometragem e o outro é um relógio. Então, a gente pode observar que todas as crianças do primeiro ao quinto ano, de uma forma ou de outra, argumentando, observaram as imagens e identificaram que são coisas diferentes, mas que representam o tempo, que representam as horas. O segundo questionamento, vamos ouvir o primeiro ano, quando foi perguntado, quando alguém te diz que você tem 1 minuto para fazer alguma coisa, o que você pensa? Olha o que o primeiro ano respondeu. Eu penso em ir na geladeira, tomar um suco. Eu faço rápido, porque 1 minuto é pouco minuto. Dou um beijo na minha mãe e no meu pai. Faço rápido, porque 1 minuto é muito rápido. Já o segundo ano disse, eu penso que não vai dar. A coisa não vai dar para fazer. Não vai dar tempo de fazer uma coisa em 1 minuto. É muito pouco. Que é rápido. Eu penso que tem que fazer rápido. Não dá tempo. Eu penso que é para fazer rápido. Vamos ouvir o terceiro e o quinto. Tenho que ir rápido. Eu tenho 1 minuto só. É muito pouco. Penso que eu vou conseguir. Porque quando eu coloco na cabeça que vou conseguir fazer alguma coisa, eu consigo. É pouco tempo, porque passa rápido. De responder logo, rápido, porque só tem 1 minuto. Pouco tempo. A gente pode observar aqui que o terceiro, o que todos os alunos do primeiro ao quinto ano trabalham com a questão de 1 minuto, relacionando a um tempo que é curto, em que aquilo que foi solicitado precisa ser feito pontualmente, de uma forma rápida, porque o tempo vai acabar em pouco tempo. O tempo vai acabar em pouco tempo. Porque o tempo é curto, né? Terceiro questionamento. Como eu falei, foram feitos para 3 grupos distintos, né? Então, esse primeiro grupo de alunos aqui foram perguntados a respeito das 5 horas. Quando alguém te diz que faltam 5 horas para alguma coisa acontecer, o que você pensa? Segundo ano. Em me arrumar, 5 horas não vai demorar muito, não. Vai ser logo, não sei. Aqui houve uma hesitação. É demorar, dá tempo de tomar banho, trocar de roupa e fazer a lição. O último aqui. Falta muito? Não. Então, a criança fez uma expressão de dúvida. A gente pode observar que quando se perguntou sobre as 5 horas, houve uma hesitação das crianças. Será que 5 horas em relação ao minuto é um tempo grande, não é um tempo grande? Alguns disseram que sim, é um bom tempo, outros hesitaram. Como houve essa hesitação e nós ficamos pensando, será que eles estão fazendo relação do número 1 com o número 5, sem levar em consideração as horas? Bom, a unidade de tempo, né, 1 minuto e as horas, para sanar essa dúvida, o que nós fizemos? Mudamos aí a proposta. Então, o segundo grupo trabalhou com a mesma pergunta, só que pensando aí em 1 hora. Relacionar 1 hora e depois relacionar 1 minuto e depois 1 hora. Então, olha o que o primeiro ano respondeu.
quando eles dizem que ele tem 1 hora para fazer alguma coisa. Eu penso em me arrumar, vai demorar um pouco. Se for para brincar, é pouco tempo. Olha que informação importante e interessante esse aluno traz. Se em relação ao 1 minuto, vai demorar um pouco. Então, não demora muito, mas não é só 1 minuto. Só que se for para ele brincar, o tempo é pouco. Então, novamente, ele faz uma relação com o evento, com uma coisa significativa para ele para trabalhar com essa informação. Se eu for pensar em 1 hora, realmente é um tempo maior que 1 minuto, mas não é muito tempo. Só que se eu estou fazendo uma coisa divertida, passa muito rápido. O outro aluno do primeiro ano diz, eu penso que é uma festa, então posso esperar. Quando estiver quase na hora, me arrumo certinho. Vai demorar, porque é 1 hora. 1 hora demora muito, 1 hora é bastante, porque eu nem consigo esperar 1 hora. Já o quinto ano diz que eu sou muito ansiosa, mais ou menos, porque 1 hora não passa tão lento, mas também não passa tão rápido. Mais ou menos, porque, como eu disse, não passa tão rápido, mas não passa tão devagar. Então, vou poder fazer com um pouquinho mais de calma. Aqui a gente percebe que ao relacionar 1 minuto e 1 hora, as crianças não hesitaram tanto. Elas trouxeram a questão de que 1 hora não é tanto tempo, mas pontualmente disseram que é diferente de 1 minuto. Pensaram aqui, olha, não é tanto, mas também não é pouco. E se em 1 minuto eu tiver que fazer rápido, com 1 hora eu posso fazer com mais calma. O terceiro grupo trabalhou com a informação de 10 horas. Quinto ano, vai demorar, porque faltam 10 horas. E o último aluno aqui, que é o do primeiro ano. Eu ia esperar mesmo, porque ia demorar. Então, já ia me arrumar e fazer as coisas certinhas. Então, ia esperar as 10 horas para eu ir lá na festa. Porque se eu faço isso no horário errado, nem ia começar a festa. Bastante, porque 10 horas já passou 5 minutos ou 9 minutos, entendeu? Olha que interessante, quando a gente amplia aqui o tempo para 10 horas, as respostas são diretas, 10 horas é muito, 1 minuto e 10 horas tem uma diferença grande. E o aluno do primeiro ano, a gente entende, infere, que ele faz uma relação aqui com a quantidade do número, né? Então, se eu tenho uma coisa que são 5, que tem a quantidade de 5, depois uma coisa que tem a quantidade de 9, que é maior que 5, e 10 é maior que 5 e 9, então só pode ser muito tempo. Porque o 10 é maior que o 5 e o 9. E o 5 e o 9 que estão contidos no 10 já passaram. Muito interessante essa relação numérica que ele faz aqui para trabalhar com a questão de horário. Claro que teria que ser feitas outras intervenções para a gente entender se ele está fazendo relação com a unidade de tempo, com horas, ou se ele está trabalhando somente com o número, né? Que é o que parece. Bom, após ouvir os áudios e ler essas respostas, foi o que vocês esperavam? Vocês esperavam essa riqueza de informações, esse encantamento de contribuições dessas crianças? Acredito que algumas sim, outras nem tanto, mas foi muito rico, né? Continuando na análise das respostas das crianças, a gente pode refletir sobre vários aspectos. O primeiro aspecto é que as crianças, desde o primeiro ano, têm hipótese sobre o tempo. Pensam, fazem relação sobre as coisas sobre o tempo, como trabalhar com ele, e que essas relações, elas acontecem a partir de eventos. O que a gente pode perceber também, por meio dessa pesquisa, é que as crianças menores argumentaram mais, trouxeram mais informações do que as crianças maiores. Aqui ficou uma dúvida quando a gente for fazer a análise dos registros, né? Será que aqui a gente está observando aquele famoso processo de escolarização, onde os nossos alunos, com o passar do ano nos anos iniciais, começam a diminuir suas argumentações, a ficar mais condicionado a atividades escolarizadas e não justificam mais suas respostas, não buscam nos seus recursos respostas para justificar aquilo que está sendo perguntado? Porque ele quer sempre acertar, porque ele sabe que tem uma resposta que a professora espera. Não sei, ficou uma dúvida aqui, mas é uma coisa para se pensar. Porque, de fato, as crianças menores argumentaram muito mais. Como já coloquei, os argumentos ficaram muito mais consistentes quando elas relacionaram as suas respostas a eventos, né? Quando eles trabalharam com coisas que estavam sendo realizadas no cotidiano.
Quando a menina falou do banho, quando se relacionou ao cinema, quando se falou do desenho favorito que queria assistir, ficou muito mais fácil trabalhar com a informação do tempo. E que algumas delas fizeram algumas relações com hora, né? A criança que fala do algarismo 6 já identifica um algarismo que para ele é mais um número, que para ele é mais comum, e aí então ele diz são 6 horas. Nenhum dos relógios expressavam 6 horas, mas como ele reconhece que é confortável esse número 6 para ele, ele fala dos 6 horas. E o aluno do primeiro ano que faz a relação aí com a quantidade, né? Se já passou 5 minutos, passou 9 minutos, então já passaram 10 horas e 10 horas é bastante. Então 10 horas é bastante, né? Que é a relação que ele faz que a gente não pode deixar de notar. Continuando essa reflexão, a gente precisa pensar um pouquinho, então, no trabalho que a gente está oferecendo de forma remota, né? O que precisa ser pensado para garantir esse trabalho de forma remota? Seja de forma síncrona, que é ao vivo, quando eu estou ao mesmo tempo que o aluno, ou de forma assíncrona, quando eu ofereço, mas eu não estou lá ao vivo com o aluno. Bom, independente da forma que eu for oferecer, a gente pode entender por essa pesquisa que o ponto de partida é uma boa conversa, é uma boa situação, problema conversada. Apresentar 2 fotos com questionamentos sem trazer outras informações e desafiar o aluno, que é um problema para ele, a colocar o que ele sabe sobre aquelas imagens. Ele tem que buscar os recursos para responder. A partir da resposta dele, eu tenho condições de fazer novos questionamentos, né? Então, para ter uma boa conversa, eu preciso de perguntas, questionamentos, de boas perguntas, de perguntas desafiadoras, que motivem reflexões. Por que boas perguntas? Porque boas perguntas não são fechadas, não deixam que o aluno dê resposta de sim ou não. Ela provoca a reflexão, ela faz com que ele tenha que argumentar aquilo que ele está falando. E ela pode também ser complementada com novas perguntas, né? Nós adultos precisamos ouvir as respostas, porque senão a gente perde essa riqueza que a gente teve aqui agora. E ouvindo as respostas, nós temos que oferecer novas perguntas para desafiá-los mais, para que eles estabeleçam mais relações. E por fim, dar as respostas. A devolutiva, o fechamento, algumas respostas é necessário. Esse movimento é necessário acontecer. Eu preciso responder as dúvidas dos alunos. Mas primeiro eu preciso desafiá-los, eu preciso perguntar muito mais e trazer a resposta só no fechamento da discussão. A gente entende também por essa pesquisa que a unidade de medida de tempo deve ser realizada em todos os anos e que todos os anos consegue estabelecer relações para trabalhar com as horas, desde que os eventos sejam da sua prática, do seu cotidiano, que sejam significativos para eles. Então, eu não posso ficar só trabalhando com situações hipotéticas. Eu tenho que trazer para a discussão aquilo que é da vivência dele. A aula que vai começar no centro de mídias, o horário que vai terminar a aula do centro de mídias, o momento de dúvida, horários que fazem parte da sua rotina para que ele trabalhe com isso, né? Então, é diferente de oferecer atividades em que ele vai preencher o relógio, ou olhar o horário do relógio e preencher abaixo. Ele pode fazer isso, mas será que isso faz com que ele estabeleça relações? Será que isso instiga? Será que isso motiva? Olhar o relógio e falar qual é o horário dele? Eu posso fazer isso? Meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém está passando, eu pergunto para ele, eu pesquiso na internet, eu estou com o computador ali, nossas crianças são muito espertas. Mas pensar numa situação minha, do cotidiano, falar sobre aquele horário, estabelecer relações com o horário de início, de término, é um pouco mais trabalhoso, né? Ele tem que formular mais, resgatar mais conhecimentos para fazer esse movimento, que é o ideal. E essas atividades podem ser realizadas de várias maneiras, né? Pelo aplicativo da sua preferência, você pode enviar áudios ou vídeos fazendo esses questionamentos, enviar de forma gradual. A pesquisa foi feita totalmente por áudio, parcialmente por áudio, na verdade. A maioria das professoras fizeram por áudio, alguns pais optaram em enviar vídeos, mas a gente optou em usar os áudios.
Então, é totalmente possível. Outro movimento que pode ser feito é por meio de formulários. Tem várias escolas trabalhando com formulários, em que ela linka um vídeo, linka uma atividade, faz alguns questionamentos, espera a resposta dessas crianças. Claro, para essas escolas funcionam porque elas já entenderam que aquelas crianças trabalham bem com tecnologia, um número grande de crianças, né? E é uma coisa que tem dado certo, que pode ser feito com essa atividade também. Ou por meio do escrito, que é uma possibilidade totalmente viável que a gente tem feito para as crianças que não têm tanto recurso tecnológico, ou quando a gente não consegue fazer a interação por áudio e por vídeo. Então, eu posso enviar questionamentos, fazer essas perguntas, ou pedir fotos daquilo que foi registrado e dar continuidade à atividade. Nosso próximo momento é pensar a unidade de medida de tempo no material do EMAI. Então, a gente encerra aqui a contribuição das crianças, deixando várias ideias para a gente pensar, e vai lá olhar para o material do EMAI como que esse trabalho está expresso com as horas no material. Então, nós vamos trazer aqui para vocês uma atividade, eu vou ler, e peço que vocês acompanhem aqui os encaminhamentos. Essa atividade traz na apresentação que é uma atividade que pretende explorar a duração do dia e deixar claro que o dia tem 24 horas, que é uma discussão que já foi pontuado pela Márcia anteriormente, que precisa acontecer, né? A organização lá no presencial, a sugestão era que fosse coletivamente, de forma síncrona a gente até consegue fazer isso, né? De forma assíncrona, não, aí teria que lançar mão de outras possibilidades. A conversa inicial traz alguns questionamentos, né, como a gente já sabe, para instigar a criança, para levantar o seu conhecimento a respeito daquele tema, daquele conteúdo que será explorado. Então, olha lá, o que vocês normalmente fazem no período da manhã? E no período da tarde? E à noite? Quantas horas você normalmente dorme por noite? Vocês sabem quantas horas tem um dia? Então, a conversa inicial aqui está trazendo para a discussão, está chamando a criança para a discussão para tematizar as 24 horas, mas a partir das contribuições delas. E o desenvolvimento e intervenções diz: após a conversa inicial, combine com as crianças a organização de uma tabela. Nela devem constar alguns horários e o que elas pretendem desenhar. Mais especificamente, o que elas fazem nesse meio tempo. Em seguida, realize uma exposição desses desenhos. Então, na próxima página, a gente consegue visualizar essa proposta de tabela. Ela deve ser organizada com alguns horários, e a criança desenha na frente o que ela faz nesses horários, 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 19 horas e às 22 horas. Percebam que, propositalmente, ele está trabalhando com 19 e 22 horas, porque a atividade quer motivar essa discussão das 24 horas do dia. E o mais interessante, um dos pontos bem interessantes da atividade é que tudo isso está acontecendo sem ela ir para o livro. Todo esse movimento, toda essa exploração de pensar nas 24 horas está acontecendo sem chegar na atividade do livro, né? Então, para enriquecer ainda mais esse momento, ele está dizendo assim: verifique se percebem que o dia tem 24 horas. Propõe a leitura dos números de 1 a 24, relacionando-os a 24 horas de um dia. Então, aqui, você precisa mostrar para os alunos a relação de que o número 1 é, nesta atividade, neste momento, a primeira hora do dia, a 1 hora. O número 2, 2 horas. O número 3, 3 horas. Assim por diante, até chegar nas 24 horas por dia. Então, o número que ele conta habitualmente nessa atividade está trabalhando com a função de representar horas, né? De 1 a 24. E toda essa discussão é feita para depois ele ir para o livro. Por isso que essa flecha laranja aqui está mostrando para a gente que só nesse momento é que ele vai para o livro. Depois de fazer todas essas relações, todas essas discussões, né? Então, o aluno vai trabalhar, a partir desse momento, com a atividade em que ele vai pensar nas ações da Sofia, durante um passeio e os horários que ela realizou algumas ações. Quem já trabalhou essa atividade já reconheceu aqui o movimento. Depois que ele fala sobre todas as ações da Sofia, ele vai trabalhar com uma relação dos tempos das atividades da Sofia por meio de 2 perguntas. Por falar em perguntas, tem uma pergunta. A atividade apresentada é proposta para qual ano? Qual ano vai fazer toda essa exploração, que vai trabalhar por 24 horas,
falar do 1 até o 24 e fazer essa relação de que aquele número está representando a hora do dia. O que vocês acham? Quem já trabalhou essa atividade, como eu disse, já sabe essa resposta. Quem nunca viu essa atividade pode estar em dúvida. Vamos sanar essa dúvida. Essa atividade é proposta para o primeiro ano. É a atividade 15.1 do livro do volume 1 do EMAI do aluno do primeiro ano. Então, como vocês podem observar, tem todo um texto com as atividades da Sofia, só depois de fazer todas aquelas explorações que vem aqui para as atividades. Observem que tem as horas 7 horas, meio-dia, 13 horas, 19 horas, 22 horas, 20 horas. Então, é necessário discutir as horas de 1 a 24, as 24 horas do dia, antes de vir para essa atividade. E só depois ele vem para cá para os dois questionamentos para pensar na relação do tempo. Essa atividade está totalmente relacionada com a habilidade 16 do currículo paulista, que fala que o aluno precisa relatar em linguagem verbal ou não verbal sobre acontecimentos do dia e, quando possível, utilizando o horário dos eventos, que é o que acontece aqui. É a primeira atividade do material que fala sobre o tempo, tematizando horas. Tem outras atividades falando sobre o tempo, mas que fala sobre horas, começa na 15.1 e depois dessa tem mais duas, né? Então, no volume 1, nós encontramos 3 atividades que fazem esse trabalho, e no volume 2 nós encontramos 2 atividades que fazem esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e tenham a curiosidade de olhar um pouquinho mais para ela, porque ela é bem desafiadora e bem interessante. Bom, vocês devem ter percebido que durante as discussões nós não ficamos o tempo todo falando sobre H21 e H25, embora o nosso objetivo seja trazer a discussão da H21 e 25, que são 2 habilidades prioritárias na diretoria há alguns anos. Por que a gente não ficou pontualmente, mas toda a discussão está em torno dela? Porque a gente entende que o trabalho com essas habilidades deve acontecer do 1º ao 5º ano. O material traz essa proposta. Embora H21 e H25 seja avaliada no 5º ano, não é o aluno no 5º ano que o aluno precisa fazer, reconhecer horas, identificar horas e minutos. Não é no 5º ano que o aluno precisa estabelecer relação. No 5º ano isso precisa ser ampliado, ele precisa ser desafiado a outras coisas, porque identificar horas, estabelecer relação, ele tem que fazer desde o 1º ano. Então, essa responsabilidade de trabalhar com as habilidades prioritárias do SARESP na diretoria é de todos os anos, para que no 5º ano a gente não tenha que ficar só retomando para minimizar defasagem, e sim que a gente possa ampliar para que o aluno consiga trabalhar com mais segurança com essas habilidades. E quais são os próximos passos? Vamos ver aqui. Nossa proposta para vocês de próximos passos é que, a partir dessa discussão que nós fizemos hoje, nos próximos ATPCs, que serão da unidade escolar e não da diretoria, que nesses momentos das próximas discussões, vocês se dediquem o tempo a estudar horas. Então, professores coordenadores e professores coordenadores, a gente está propondo que vocês organizem o tempo para que as professoras e os professores estudem o material e o currículo paulista olhando para horas, pensando aí nesse trabalho com a identificação de horas e minutos e com o estabelecer relações com o tempo. Então, a primeira ideia é que vocês analisem e estudem as habilidades do currículo paulista do seu ano. Nós mostramos aqui uma habilidade que é em relação a horas do 1º ano, mas qual é a do 2º? Qual é a do 3º? Qual é a do 4º? Qual é a do 5º? Cada um estudando do seu ano e identificando qual é a habilidade no currículo paulista e o que precisa ser trabalhado em relação a horas. Depois, analisar e estudar as propostas do material. Onde estão as atividades que trabalham com horas no material? Nós fizemos isso com o 1º ano, tem 5 atividades, 3 no volume 1, 2 no volume 2. E no 2º ano, 3º, 4º, 5º. Um desafio para vocês. Qual é o ano que tem mais atividades que trabalha por horas? Conta pra gente lá no link de interação. Façam um estudo e conta pra gente qual é o ano que tem mais atividade. Feito toda essa análise, todo o estudo,
a gente entende que se você percebeu, você já passou por essas atividades e você avalia que os alunos precisam ainda fazer uma retomada a respeito disso, ou alguns dos aspectos que foram trazidos aqui hoje, você ainda não conseguiu levar para os alunos, então isso precisa ser retomado, faça um planejamento de retomada dessas atividades. Por que não o primeiro ano realizar a atividade, os outros anos realizar a atividade do primeiro ano? O segundo ano consegue fazer a atividade 15.1 com facilidade? O terceiro, o quarto, o quinto? Desafie os seus alunos, dê essa atividade para eles fazerem. Se eles fizerem muito bem, vamos lançar mão de outras coisas. Se houver dúvida, se eles não conseguem ainda identificar as 24 horas do dia, já é uma proposta de retomada. Então, é uma boa atividade para ser feito com todos os anos, para entender como eles estão trabalhando e para entender se vocês podem ampliar ou precisam retomar o trabalho. Façam a pesquisa também. As perguntas da pesquisa também são bons pontos de partida para vocês trabalharem com os alunos. Nosso último pedido aqui é que os professores coordenadores, então, se possível, enviem para a gente por e-mail as propostas que vocês vão elaborar a partir do estudo. Fizeram o estudo do currículo paulista, do EMAI, e vão, com certeza, fazer algumas propostas de retomada desse trabalho com horas. Então, envia para a gente. Se vocês escolheram o roteiro ou plano de aula, envia para a gente por e-mail, para as PCNPs, para a Silvana, que sou eu, e para a Márcia, para as duas, a proposta da sua escola para fazer o trabalho com essa retomada. Nós vamos deixar centralizada essa responsabilidade nos professores coordenadores, porque a gente sabe que o movimento é que vocês planejem, ele avalie junto com vocês, e faça o planejamento junto com vocês, e só depois da avaliação do PC ele envia para a gente dar uma olhadinha também e possibilitar aí um feedback do que vocês apresentarem. Finalizando aqui, então, gostaria de lembrá-los que as atividades, todas as sugestões, as dúvidas, as propostas de vocês podem ser enviadas pelo link de interação que vocês têm usado, e a gente está gostando muito de conversar com vocês por lá. Vamos acolher as dúvidas, as sugestões. Qualquer dúvida que ainda ficou aqui desse movimento, dessa discussão, ou outras que vocês quiserem pontuar. O link de interação é o mesmo que a gente vem usando em todos os horários de estudo do EMAI, não mudou. E é isso, a gente aguarda vocês nas interações, aguardamos os planos de aula ou roteiro de estudo por e-mail. Agradecemos a participação de vocês mais desse momento e até o próximo horário de estudo do EMAI.